Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, que começa agora domingo, dia 6 de novembro. Exatamente, já estamos no mês de novembro, galera. O tempo passa, o tempo voa. Muito legal. Hoje teremos um assunto bastante contundente aqui no programa Independência. Eu tinha prometido para vocês que um dia a gente ia fazer um programa Independência voltado para o tráfico de drogas. Exatamente. Hoje o programa Independência vai falar sobre narcotráfico. Espero que vocês achem legal aí os temas que eu trouxe aí para vocês. E vamos antes ouvir aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito, a música que eu sempre começo o programa Independência porque ela dá aquele toque, né? Aquela chacoalhada na consciência das pessoas que pensam que não tem problemas com álcool, apesar de terem problemas com álcool. Exatamente. Você sabe que a doença do alcoolismo, ela é muito sutil e ela tem várias nuances que não dá para perceber às vezes qual que é o limiar, né? Qual que é o limite entre a dependência do álcool e o uso recreativo ou o beber social. A minha opinião pessoal é que o beber social é muito pequeno. É só quando a pessoa realmente bebe uma vez por ano, bebe uma latinha durante o churrasco inteiro. A pessoa que já tem um costume de já beber uma quantidade já grande de cerveja, por exemplo, ela já tem algum tipo de dependência do álcool. Seja ela psicológica, física ou espiritual, vai saber, né? Mas o que mais importa na dependência do álcool é a pessoa perceber que já está evoluindo para uma dependência, né? Acontece que aí é que está. Um dos sintomas da doença é a negação, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de negação. Ele é muito comum aos doentes alcoólicos. Então a doença tem essa parte que fala que eu não tenho doença. É por isso que é difícil a pessoa assumir que tem problema com álcool, porque faz parte dos próprios sintomas da doença achar que não tem problema com álcool, sabe? E mesmo porque o álcool é gostosinho, o álcool é aceito socialmente, o álcool é uma droga, mas é uma droga lícita. Então, hoje falaremos bastante sobre drogas lícitas e drogas ilícitas, mas todas são drogas. É importante a gente saber que o álcool é a droga mais perigosa que tem. Mas não é o crack, Marcão? Não é a heroína injetável? Não é. Na verdade, não é. O álcool, em termos numéricos, né? Ele é de longe a substância química que mais mata no mundo. Ponto. É a droga que mais mata, é a droga que tem mais consequências sociais, policiais, de morte no mundo, no Brasil e no mundo. Então, não vamos passar a mão na cabecinha do álcool aqui. Aliás, nunca passamos, né, galera? Eu bato sempre na tecla do álcool, porque o álcool, falam, né, que é a porta de entrada para as outras drogas. Não, o álcool já é a droga. Não tem essa de que ele é a porta de entrada, ele já é droga, né, meu? Claro que a pessoa sob efeito do álcool também pode entrar para outras drogas mais pesadas, que foi o meu caso, né? Lá no passado, o álcool era a porta de entrada, sim, mas o álcool também é uma droga e a gente vai falar hoje a respeito de narcotráfico, mas também falaremos sobre drogas lícitas e ilícitas. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência.
Estamos também no YouTube, youtube.com/marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Muito legal! Então, para começar, eu vou trazer para vocês uma reportagem, duas na verdade, da CNN, e uma delas, ela fala justamente daquele... Vocês lembram daquele caso em 2019? Que um sargento, eu acho, eu não sei se era sargento, enfim, ele era piloto da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, e ele estava pilotando o avião do presidente da República com cocaína dentro do avião. Oh, meu, fala sério, essa coisa foi complicada, hein, galera? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é essa reportagem que fala a respeito desse absurdo que é cocaína no avião do presidente. Então vamos lá ouvir o que a CNN tem para dizer. Procuradoria denuncia 7 suspeitos de tráfico internacional em aviões da FAB. Caso aconteceu em 2019. Um dos sargentos envolvidos na operação acompanhava a comitiva presidencial. A Procuradoria de Justiça Militar denunciou nesta terça-feira, 27, 7 envolvidos em operações de tráfico de cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, sendo 2 sargentos e um ex-sargento, todos da Aeronáutica, e 4 civis. Eles são suspeitos de tráfico internacional de drogas, associação ao tráfico internacional e lavagem de dinheiro. As investigações mostraram a materialidade e autoria dos denunciados, que atuaram de livre consciência e se associaram para a prática de tráfico nacional e internacional de drogas utilizando aviões e equipes da FAB. Conforme a denúncia, alguns dos envolvidos participaram em 2019 de uma operação de envio de cocaína para a Espanha. A droga chegou ao país durante uma missão oficial com a ajuda de um dos sargentos denunciados. Na época, Manuel Silva Rodrigues foi preso em flagrante, no aeroporto de Sevilha, na Espanha, com posse de 37 quilos de cocaína. Ele fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanhava a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, onde o chefe do executivo participaria da reunião do G20. O militar foi condenado na Espanha e no Brasil, sendo no Brasil pelo crime de tráfico ilícito transnacional de entorpecentes. Além do ex-sargento Manuel Silva Rodrigues, foram denunciados os sargentos Jorge Luiz da Cruz Silva e Márcio Gonçalves de Almeida e os civis Vilkelane Nonato Rodrigues, Marcos Daniel Pena Gama, Márcio Monfarrege e Michele Toxi. Procurados, os defensores dos denunciados não se manifestaram até a publicação desta reportagem. Como a gente pode ver, o narcotráfico, né, o tráfico nacional e internacional de drogas, ele está muito mais enraizado do que a gente pode imaginar. Tanto que o próprio presidente foi conivente, né? Não que ele soubesse, não é essa acusação que o programa está fazendo, mas que no avião do presidente estavam portando drogas. Então, se no avião do presidente teve droga, imagine na casa da senhora, na casa do senhor que só come arroz e feijão, sabe? Entendeu? Então, o negócio é muito mais sutil, é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar. A outra reportagem que eu trouxe para vocês da CNN é sobre o pronunciamento, né, do presidente da Colômbia lá na Assembleia Geral da ONU. Ele falou umas coisas muito interessantes e eu vou trazer para vocês também essa reportagem da CNN. Presidente da Colômbia critica a guerra às drogas na Assembleia Geral da ONU. O que é mais venenoso para a humanidade? A cocaína, o carbono ou o petróleo? Questionou o mandatário. O culpado do vício em drogas não é a selva, é a irracionalidade de sua potência mundial, disse o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira 20. Petro falou em um discurso apaixonado criticando a guerra às drogas e as formas de erradicar os cultivos ilícitos, ao mesmo tempo em que defende o meio ambiente. A guerra às drogas já dura 40 anos.
Se não corrigirmos o curso e continuarmos por mais 40 anos, os Estados Unidos verão 2,8 milhões de jovens morrer de overdose devido ao fentanil, que não é produzido em nossa América Latina. Eles verão milhões de afro-americanos presos em suas prisões privadas, acrescentou. Ao esconder a verdade, eles verão a selva e as democracias morrerem. A guerra às drogas falhou. A luta contra a crise climática falhou, disse Petro. Este conteúdo foi criado originalmente em espanhol. Muito bacana. A fala do presidente da Colômbia, vamos primeiro lembrar que a Colômbia é o grande exportador de cocaína para o mundo, né, galera? Então, é claro que também temos que considerar que a cocaína como droga ilícita de grande poder de viciação é muito perigosa. Então, na verdade, é muito difícil a gente lidar com isso, né, galera? Porque dentro da cultura dos povos andinos, a cocaína era usada como chá, eles mastigavam a folha para diminuir os efeitos da altitude nos Andes e tal e coisa, né? Então faz parte da própria cultura do povo. Isso é uma coisa. A cocaína usada dessa forma, né, como folha, mascando e tal, é uma coisa. Agora, pegar 1 tonelada de folha para fazer 1 quilo de pó, misturar com um monte de coisas químicas lá para poder refinar a cocaína em pó e exportar, isso já é uma outra coisa muito diferente. Porém, ele falou uma coisa muito importante que eu acho que a gente deve tratar com certa relevância, que é realmente essa tal dessa guerra contra as drogas. O que é essa guerra contra as drogas, galera? Por que tem esse negócio de guerras contra as drogas? A gente vai minuciar um pouco a respeito disso. Isso começou lá nos anos 70, nos Estados Unidos, quando eles declararam realmente guerra às drogas. Parecia que era uma coisa de cowboy do bem, né? Os Estados Unidos vai salvar o mundo das drogas. Só que aconteceu justamente o contrário. O feitiço virou contra o feiticeiro e não adiantou. Tamanha guerra, tantos milhões de dólares que foram investidos e tantas mortes e tal, porque é aquela coisa que o Raul Seixas coloca naquela música, né? A mosca na sopa. Você mata um e chega outro em seu lugar. Não adianta você matar o traficante, porque eles têm um sistema de células e um sistema de hierarquias. Quando acaba um, entra outro. O problema é social. O problema é a disfunção social que o mundo vive. O Brasil praticamente ele tem essa discrepância, né? Na fonte de renda, então não adianta. A gente tem que combater justamente essa discrepância social. É isso que gera o narcotráfico, né? Então eu achei interessante essa fala do presidente da Colômbia, porque o carbono é muito nocivo, ou a droga é muito nociva, ou o petróleo é muito nocivo, e o açúcar, né? Sabe, tem um monte de questões que se envolvem nesse negócio do narcotráfico, e quando a gente compara o que é pior, o que é melhor, fica muito difícil da gente entender, né? Então a gente vai falar bastante sobre todas essas nuances, né? Não sei se a gente vai conseguir abordar tudo sobre, porque o assunto é muito vasto, né? Mas vamos tentar falar o máximo possível aí a respeito do narcotráfico e do que significa droga lícita e droga ilícita. Bom, já falei bastante pro meu tamanho, vamos ouvir um som aí de recuperação, já a gente volta. Legal, você ouviu aí Criolo, Morto Vivo. Eu coloquei essa música justamente porque é a música do Criolo que fala sobre cocaína, né, galera? Então, você sabe que a cocaína tem um alto poder viciante, né, viciativo. Mas, agora não vou falar apenas da cocaína, mas eu vou falar quais são as 13 drogas mais usadas no Brasil. Esse material que eu vou disponibilizar para vocês está no site grupoencanto.com.br e ele tem uma reportagem bem interessante, né? Então, uma das pesquisas mais atuais completadas sobre o consumo de drogas no Brasil é o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, LENAD, feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né, galera? A sua versão mais recente revelou, por exemplo, que 3,2% dos brasileiros usam substâncias ilícitas no último ano.
Então 3,2 apenas usam substâncias ilícitas, galera. Parece que é pouco, mas quando você bota no universo Brasil, vai dar milhares ou milhões de pessoas, não sei, eu não fiz a conta. Mas em números absolutos isso corresponde a 4,9 milhões. Eu tava aqui na reportagem, eu não li, galera, ó. Então em números absolutos é isso, 4,9 milhões de pessoas consomem ou consumiram no último ano substâncias ilícitas. O percentual é maior entre os homens, que é 5%, e nas mulheres é 1,5%. As mulheres usam menos drogas ilícitas do que os homens. E em relação à faixa etária, a maioria entre 18 e 24 anos, tá? O estudo também traz informações relevantes sobre o uso de álcool no país. Isso também é muito importante. Segundo o levantamento, mais da metade dos brasileiros ingeriu bebida alcoólica em algum momento da vida. Quase o total, né, desse total, 46 milhões, 30% bebeu pelo menos uma dose no último mês da pesquisa. Ou seja, quando a gente fala de droga ilícita, é 3,2%. Quando a gente fala do álcool, por isso que eu comecei o programa Independência justamente falando da droga lícita álcool, a droga protegida, o tóxico livre, né, galera? Você vê que é muito maior, né? Metade do Brasil adulto bebe ou bebeu no último ano que foi feita essa pesquisa. E 30%, ou seja, 46 milhões de pessoas tomaram álcool no último mês. Você vê que aí os números viram de gente grande, né, galera? E se a gente entender que já que 50% beberam no último ano e que o índice de viciação, ou seja, cada 10 pessoas que provam o álcool, uma vai desenvolver o alcoolismo. Ou seja, se 50% do Brasil bebeu e 10% dos 50% vai desenvolver a doença do alcoolismo, a gente está falando aí de milhões e milhões de pessoas. Praticamente aí 20 milhões de pessoas têm problema de alcoolismo no Brasil. Putz, mas 20 milhões já é quase que a população da grande São Paulo, exatamente. Imagine todas as pessoas da grande São Paulo são alcoólatras aqui no Brasil. É muito grande esse índice. E vamos extrapolar um pouco essa ideia. Se dessas 20 milhões de pessoas, o alcoólatra diretamente influencia 4 pessoas numa família básica brasileira, marido, mulher e 2 filhos, vamos dizer que essa é a família básica, então a gente está falando de 80 milhões, né? 4 vezes 4, 20% vezes 4 vai dar 80 milhões de pessoas, 20 milhões vezes 4, ou seja, nossa, aí já fica quase metade do Brasil com a doença do alcoolismo afetando a sua família. Mano, aí já não é mais brincadeirinha de criança, né, galera? Então, quando o programa Independência bate muito na frente do álcool aí, não é à toa, é porque os números são impressionantes, galera. Então, eu acho que as propagandas de álcool deveriam ser totalmente proibidas, assim como aconteceu com o tabaco, tá? Porque a gente tá incentivando uma nova galera aí a continuar bebendo. Deveria ter programas de recuperação e programas de prevenção muito mais acirrados, muito mais sérios no Brasil, porque a gente tá fazendo com que a molecada aí volte a beber. Basta você dar um rolê na praça no domingo que você vai ver adolescentes menores de idade bebendo aquelas bebidinhas coloridas alcoólicas a céu aberto, na frente de todo mundo, na frente até da polícia, né? Então você vê que o álcool realmente é muito protegido, é complicado. Mas, voltando aqui ao assunto, quais são os diferentes tipos de drogas consumidas no país? As drogas, quanto à sua composição, podem ser classificadas em 3 categorias diferentes: naturais, sintéticas e semissintéticas. As drogas naturais são aquelas que têm o princípio ativo extraído de plantas. Os casos mais comuns são a maconha, o ópio, derivados respectivamente da cannabis e da papoula. As drogas sintéticas são as drogas fabricadas artificialmente em laboratório. Entre as mais conhecidas estão o LSD e o êxtase. E as drogas semissintéticas são um misto dos 2 modelos anteriores, ou seja, elas
têm origem natural e depois são modificadas quimicamente. A cocaína é o maior exemplo disso. Originalmente ela é extraída da folha da coca, mas recebe a adição de outros componentes químicos para sua produção. A heroína e o crack são outros tipos de conhecidas drogas semissintéticas. Mas quais são as 13 mais usadas pelos brasileiros? Primeiro vamos falar que as drogas lícitas, né? Então a droga mais consumida, segundo a pesquisa da Fiocruz, segundo o Lenad, é álcool, nessa ordem: álcool, tabaco e medicamentos não prescritos. Essas são as drogas mais usadas no Brasil. Então a bebida alcoólica, a gente falou bastante da bebida alcoólica, né? Então a gente já acabou de falar que quase metade da galera aí bebe e 10% dessa metade aí vai desenvolver o alcoolismo e tal. O tabaco é muito consumido ainda, apesar, olha só, você sabe que o tabaco ele tinha propaganda, na minha época de moleque, o tabaco tinha propaganda na TV. Tinha Marlboro, o cowboy do Marlboro morreu de câncer de pulmão, gente. Então, você vê que foi proibida a propaganda. O tabaco, ele aparecia, por exemplo, no carro do Ayrton Senna. Lembra do carro do Ayrton Senna lá no começo da carreira? Era da John Player Special, que era um cigarro, gente. Então, incentivava o esporte botando marca de cigarro, né? Não deu certo isso aí. Foi proibido, teve lei, bateram em cima. Eu acho que é mais ou menos isso que deveriam fazer com o álcool. Tirar pelo menos a propaganda e fazer programas sérios de não fumar, né? Assim como não beber. Deveria ter também nos rótulos de bebida, assim como tem nos rótulos de tabaco, aquelas imagens horrorosas de câncer, de impotência, etc e tal, briga na família. Tudo que o álcool traz, né? O álcool é o maior solvente que existe. Ele dissolve famílias, dissolve relacionamentos, dissolve tudo. Então, o tabaco provou ser a segunda droga lícita mais usada no país. Você vê que antes 26% das pessoas fumavam. Depois que as políticas públicas tiraram as propagandas e começaram a bater de frente com o tabaco, ele parou. Ele diminuiu, né, de 26, não sei quanto por cento para 10%. Hoje só tem 10% das pessoas que fumam. Olha só como funciona políticas públicas sérias a respeito de uma droga lícita. Eu acho que é o que deveria acontecer com o álcool, né? Para fazer parecido com o que aconteceu. Se diminuísse o consumo na mesma proporção, diminuir mais de 50% do que se consome através de políticas públicas, a gente ia diminuir esses 20 milhões de bêbados, esses 20 milhões de alcoólatras, pelo menos para menos de 8 milhões. Já seria uma grande vitória contra a droga lícita do álcool, né, galera? Então o tabaco é a segunda substância mais consumida. E depois são os medicamentos não prescritos, né? Opiáceos, antifetamínicos, barbitúricos, anticolinérgicos, anabolizantes. E agora vamos para o assunto mais importante aqui do programa de hoje, que são as drogas ilícitas. Em relação às drogas ilícitas mais consumidas no país, o estudo detalha o uso de 10 substâncias. Então agora vamos lá: maconha, haxixe, skunk, cocaína, crack e similares, solventes, LSD, êxtase, MDMA, drogas injetáveis e ketamina, depois por último heroína, chá de ayahuasca. O chá de ayahuasca, apesar de ter uma legislação que protege ela no seu ambiente religioso, mas muitas pessoas bebem esse chá como droga, e aí já é uma droga ilícita também. Mas a ketamina que falaram aqui, a ketamina é também conhecida como cetamina ou ketamina com K, né? Vendida sob denominação comercial de Ketalar, né, ou Cetamin, entre outros, é uma medicação utilizada principalmente para induzir e manter a anestesia. A substância induz um estado de transe, proporcionando alívio da dor, sedação e perda de memória. Porém, ela é usada também como droga, né? Como droga recreativa. E estima-se que há 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo do problema da depressão que tomam essa ketamina. Então a ketamina está sendo bem
perigosa aqui no hall das drogas mais consumidas. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som de recuperação. Já já a gente volta. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de NA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Bacana, bacana. Você ouviu? Nosso amor é de NA. Já que estamos falando tanto de tráfico de drogas e drogas consumidas, existe uma saída para quem tem problemas com álcool e droga, que é o programa de Narcóticos Anônimos, e também temos o programa de Alcoólicos Anônimos, também salva muitas vidas no Brasil e no mundo inteiro, é uma irmandade mundial. Em relação ao narcotráfico, vamos entrar então agora no X da questão, né?
O narcotráfico ou tráfico de drogas é o comércio de substâncias consideradas ilícitas pela maioria dos governos. No Brasil, o mandado de criminalização presente na Constituição Federal de 1988 dá um comando para que o Poder Legislativo crie leis criminalizando o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, considerando inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Em outras palavras, o ordenamento jurídico equipara o tráfico de drogas a crime hediondo. Na Lei 11.343, de agosto de 2006, instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido ao social de usuários dependentes de drogas. Estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Define crimes e outras providências. No parágrafo único do seu primeiro artigo, vê que as partes penais da lei constituem normas penais em branco, porque da definição de droga depende das especificações legais ou de substâncias atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. As drogas ilícitas estão atualmente listadas na Portaria 344 de 1998 do Ministério da Saúde. O tráfico internacional de drogas em alta escala começou a se expandir a partir da década de 1970, tendo tido o seu ápice na década de 1980. Esse desenvolvimento está estreitamente ligado à crise econômica mundial. O narcotráfico determina as economias dos países produtores de cocaína, cujos principais produtos de exportação têm sofrido sucessivas quedas em seus preços, ainda que a maior parte dos lucros não fique nesses países, e ao mesmo tempo favorece principalmente o sistema financeiro mundial. O dinheiro oriundo da droga corresponde à lógica do sistema financeiro e é eminentemente especulativo. Este necessita cada vez mais de capital livre para girar, e o tráfico de drogas promove o aquecimento mágico desse capital que se acumula muito rápido e se move velozmente. O narcotráfico é produzido em escala global, desde o cultivo em países subdesenvolvidos até o seu consumo, principalmente nos países ocidentais, nos quais o produto final atinge um alto valor no mercado negro. O tráfico surge da ilegalidade das drogas, e a mesma ilegalidade acarreta importantes substâncias sociais: crime, violência, corrupção, marginalidade, além de taxas maiores de intoxicação por produtos químicos adulterantes dos entorpecentes, etc. As penas oriundas da repressão às drogas são mais danosas do que os efeitos das drogas em si. Vários países possuem experiências bem-sucedidas no âmbito da descriminalização e legalização de drogas leves. Cada vez mais países adotam posturas liberais para driblar os danos causados pela ilegalidade das drogas. Em muitos países, inclusive no Brasil, existem movimentos sociais pró-legalização da cannabis sativa, uma substância declarada ilícita pelas leis do país. A Marcha da Maconha é um exemplo disso. Pessoas de vários lugares do país vão às ruas gritar, buzinar, mostrar cartazes e ensinar a respeito da maconha, mostrando o seu lado do usuário de drogas. Eu vou dar um parênteses aqui, porque estamos falando, primeiro a gente está falando da guerra contra as drogas. Eu já dei uma pincelada no que eu entendo, né, dentro desse negócio. Se você quiser, vai lá no Netflix e assista a todas as temporadas do Narcos. Lá aparece bastante, né? E é uma história verídica, né? O que aconteceu lá com o Pablo Escobar e depois com todo aquele negócio da entrada do México dentro do ambiente do narcotráfico, né, internacional, como mediador entre a Colômbia, a Bolívia e os Estados Unidos, que é o maior consumidor de cocaína do mundo, né? Então, e todos os milhões de dólares que foram gastos e como que tudo isso se procedeu, é muito interessante a gente ver como que é na prática, né, o narcotráfico. Você vê que eram famílias, né, que faziam algumas com os cambalachinhos lá, mas elas acabaram ficando poderosas em função é muito dinheiro envolvido, né, galera? E você vê que a gente acabou de falar, o narcotráfico existe porque a droga é ilegal. Então ela entra por baixo dos panos e isso gera uma lucratividade muito grande. Logo mais eu vou mostrar para vocês quanto que se lucra com o narcotráfico, né?
Por exemplo, a cocaína, lá na Colômbia, você pode comprar 1 quilo de cocaína a $1.500. Quando chega nos Estados Unidos, no atacado, ela já vai para eu acho que é para $15 mil, $15 mil. E no varejo, a hora que eles batizam, né, misturam, aquela cocaína pura, ela vira muito mais cocaína, entre aspas, cocaína, porque a mistura não é cocaína, né, meu? Mas o tráfico no varejo você gera com aquele mesmo quilo que você pagou 1.500 lá na origem, você faz $110 mil com 1 quilo de cocaína. Então, olha só a lucratividade que tem esse negócio. É por isso que é tão lucrativo e tem tanta gente envolvida nesse negócio, porque é muita grana, né, meu? Então, a maioria dos entorpecentes são produzidos em países da América do Sul, do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, entrando nos países consumidores através do contrabando. Tradicionalmente os Estados Unidos, o México, a União Europeia, o Japão e especialmente Singapura, onde o tráfico de drogas é punido com a morte, tem imposto uma política de tolerância zero aos países produtores. Entretanto, em muitos países, a cultura de coca e maconha é uma importante fonte de subsistência, a qual não estão dispostos a se abdicar. Por outro lado, substâncias psicoativas como LSD e anfetaminas e outras substâncias sintéticas como êxtase são produzidas nos próprios países desenvolvidos. Uma outra dica aqui do programa Independência é que você assista aquela série do Netflix que é muito bacana, que fala sobre a metanfetamina e dessa migração. É uma ficção, tá? É o Breaking Bad, galera. Tô falando do Breaking Bad. É uma ficção, mas ela bate bastante com a realidade. Por quê? Porque a metanfetamina, ela tem ela parece um pouco com cocaína em relação aos seus efeitos, ao seu fator de viciação, né, de adicção e tal. E ela pode ser fumada, injetada ou cheirada, por exemplo, né? Então, ela é muito mais versátil e ela pode ser produzida nos próprios Estados Unidos, não precisa sair da Colômbia, passar por México, molhar a mão de um monte de traficante e tal. Você já produziria ali nos próprios Estados Unidos. Então, também é uma coisa muito interessante que você vê qual que é a relação México, Estados Unidos, cocaína e metanfetamina. É muito interessante, é uma dica aqui do programa Independência. Legal. Vamos. Ah, não, eu só queria falar mais uma coisa antes do intervalo, que a gente falou sobre a maconha e a legalização, né? É importante a gente se posicionar a respeito disso. Primeiro lugar, o programa Independência é totalmente a favor da legalização do canabidiol, por exemplo, e outras substâncias medicinais contidas na maconha e outras quaisquer que forem descobertas, tanto na maconha quanto se descobrirem uma substância super curativa ou super medicinal na cocaína. Eu também acho que deveria ser legalizada essa substância ou essa, enfim, né, galera? Por causa de preconceito, a gente e esse medo do tráfico, esse medo da maconha, acabam se proibindo também algumas coisas muito importantes que a maconha pode trazer para a saúde. Tem estudos já comprovados que o canabidiol, por exemplo, é excelente para vários distúrbios incuráveis, né? Mal de Parkinson, enfim, né? Tem várias doenças, eu não sei aqui, não tô com nada aqui na minha tela que fala exatamente de quais são, mas pelo que eu já li, tem vários distúrbios e várias doenças que podem ser amenizadas ou curadas com essas coisas. Portanto, é importante que nós nos posicionemos a favor do uso medicinal da cannabis e das substâncias da cannabis. Então, o programa Independência temos esse viés. Porém, agora estamos falando de legalização da forma recreativa da maconha. Aí eu já acho mais complicado. Apesar de eu, Marco Melo, ser um legalista, né? Eu acho que a proibição faz com que exista justamente o narcotráfico. Então, tirar a droga da ilegalidade poderia ser bom por um lado, mas por outro lado, imaginem que as pessoas com tendência à psicopatia e à esquizofrenia,
essas pessoas não podem usar maconha, gente, não podem. Elas vão desenvolver uma patologia seríssima ao consumir a maconha. Então a maconha parece que é boazinha, mas ela não é tão boazinha assim. E outra, para qualquer tipo de usuário, a maconha dá uma letargia muito grande, ela faz com que a pessoa não se desenvolva. Então a molecada que começa a fumar maconha com 16 anos, parece que ela não desenvolve, ela não deslancha. Aí vai chegar com 40 anos, ainda tá de bonezinho, sabe? E de chinelo de dedo, achando, pô, barato, né, velho? Então são poucas pessoas que conseguem desenvolver emocionalmente e como ser humano, ou como adulto, fumando maconha. Mas tem também casos que sim. Então é um leque muito amplo e é difícil a gente opinar a respeito da legalização da maconha recreativa. Eu prefiro deixar aqui no stand-by, não boto minha opinião se eu sou a favor ou contra a legalização da maconha como droga recreativa. Porém, a maconha medicinal, 100% a favor da legalização. Essa é a minha opinião e a opinião do programa Independência também. Mas a droga recreativa aí já é um negócio que tem que ser muito mais discutido no âmbito da sociedade, das leis, do Congresso, enfim, né? Em todas as esferas do poder. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais um som, já já a gente volta. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual continuo voltando. De um dos motivos pelo qual continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Pela tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados,
mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está, a tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose, a tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar, um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar, um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar, um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar, um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de DNA. Legal, voltamos com o programa Independência. Falamos hoje sobre narcotráfico. Só para encerrar os assuntos do bloco anterior, né? Essas informações estão todas no Wikipédia, né? Se vocês quiserem é só ir lá, wikipedia.org/narcotráfico. Vocês vão encontrar todos esses artigos que eu tô lendo para vocês aí. Rentabilidade é uma coisa que eu tinha falado, né, de quanto que 1 quilo de cocaína e tal acaba gerando lá nos Estados Unidos e tal, mas olha a rentabilidade do narcotráfico. O narcotráfico arrecada por ano em todo o mundo 900 bilhões de dólares. Galera, eu não tô falando de milhões não, é bi. É quase 1 trilhão de dólares. Entendeu? Porque o buraco é mais embaixo, galera, é muito dinheiro. Então, um estudo efetuado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, efetuado em dezembro de 2008, estimou que o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, maconha, cocaína e crack, fatura entre 316 e 633 milhões de reais por ano, mas lucra algo em torno de 130 milhões, sendo menos rentável do que aparenta. Entre os altos custos suportados pelos traficantes estão o de logística, de fornecimento e autoproteção e as perdas decorrentes das apreensões policiais. Além dos gastos com a mão de obra, haveria gastos entre 121 e 218 milhões de reais por ano com a reposição de armas e compras de produtos. Então você vê que é muito rentável também, mas também gasta-se muito dinheiro com a tal da guerra contra as drogas, né? Então, de um lado está o Estado, né? O Estado efetuando o seu papel de repressor, e do outro lado está o traficante, né? Então, o narcotráfico, que é uma grande, são grandes organizações criminosas que tem que ter muita arma para poder bater de frente com a polícia. E aí tá na hora de ver lá aquele Capitão Nascimento, né? Aquele filme também muito bacana que fala sobre todas essas nuances do tráfico no Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. Agora eu vou falar para vocês, no site Brasil Escola, que é o site do UOL, né? É muito interessante, que fala sobre narcotráfico. O narcotráfico é caracterizado pela venda de substâncias ilícitas, sendo, portanto, uma atividade ilegal. O faturamento obtido através da venda dessas substâncias é extraordinário, conforme estudo realizado pela Organização das Nações Unidas, ONU. Estima-se que sejam aqueles 900 bilhões que a gente falou e tal. Eles estão repetindo aqui os mesmos números, né? Quase 1 trilhão de dólares mundo ano, né? E as drogas são distribuídas para os mercados consumidores das mais diferentes formas. O tráfico é realizado através de aviões, caminhões, carros, ônibus, barcos, entre outros. O envio de grandes quantidades de droga é normalmente realizado por meio de contêineres misturados com fumo, soja, arroz, etc. O mercado é amplo e expande-se a cada ano. Cerca de 5% da população mundial é usuária de drogas ilícitas, sendo a maconha a mais consumida. Conforme o relatório sobre a Estratégia Internacional de Controle de Narcóticos, o Brasil é o principal exportador de drogas para os Estados Unidos. O país possui condições favoráveis para o narcotráfico, pois tem um grande mercado consumidor, atualmente é o segundo maior do mundo. Brasil, segundo maior consumidor de drogas ilícitas do mundo. Olha, só perdemos os Estados Unidos, galera.
posição geográfica estratégica para o transporte internacional de drogas e faz fronteira com 3 dos grandes produtores de cocaína e maconha. Cerca de 10% do dinheiro arrecadado pelo narcotráfico fica em terras brasileiras. Além da venda de substâncias ilícitas, os narcotraficantes estão envolvidos com roubos de carros, bancos, caixas eletrônicos, tráfico de armas, crianças, órgãos humanos, prostituição, pornografia infantil, sequestros e lavagem de dinheiro, financiamento de campanhas políticas, etc. Essa é uma atividade bem lucrativa. No entanto, como em qualquer atividade ilegal, o narcotráfico é responsável por um grande número de assassinatos e detenções. Estima-se que 20% dos presos brasileiros estejam envolvidos com o tráfico de drogas, sendo que com as mulheres essa proporção é bem maior. 60% das presidiárias são em função do tráfico de drogas. Você vê que realmente as organizações criminosas, em função do narcotráfico, acabam também entrando em outras vias de renda ilícita, né? Então você vê que roubo de carro, banco, caixa eletrônico, o narcotráfico acaba bancando, né? Dando dinheiro para que haja todo um processo ilegal dentro das atividades criminosas, né? Dos traficantes e do comércio de drogas, né? Então não é só o tráfico, acaba espalhando para tudo quanto é lado, né? Sabe o que é jogar cocô no ventilador? É exatamente isso. E isso se dá também por causa da tal da guerra contra as drogas. Putz, mas Marcão, então você acha que deveria legalizar tudo? Não, eu não acho, não sei o que eu acho. Na verdade, eu acho que ninguém sabe. Isso aí tem que ser discutido na sociedade. Porque a repressão total fez com que acontecesse isso no mundo. Então tem 1 trilhão de dólares, hein? 1 trilhão de dólares circulando no mundo em função de um tráfico de drogas ilícito entrando por baixo dos panos, dentro de contêineres, como a gente acabou de ver. Ou então por avião, de tudo quanto é jeito. Não sei se a legalização é o caminho, mas a repressão do jeito que está hoje não é o caminho. Tá aí, tá provado que todo crime organizado veio em função de tudo isso. Então, e não é um crime organizado brasileiro, não estamos falando só de PCC, de Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, essas porra não. Estamos falando do crime organizado mundial. Estamos falando das tríades da China. Estamos falando dos narcotraficantes do México, dos Estados Unidos, dos Pablo Escobar da vida. Ele foi morto, mas já tem uma outra mosca no lugar dele. Então, enfim, velho, a proibição também não é o caminho. Temos que discutir isso em sociedade e tentar chegar num consenso do que seria melhor, né, galera? A real é essa. Desse jeito que tá muito mais complicado. Agora, eu vou falar só um pouquinho sobre a internação, né? Porque na Lei 11.343, que rege, né, a partir de 2006, rege o tráfico de drogas no Brasil, ela separou o traficante do consumidor. A pessoa que consome drogas, se for provada que ela está consumindo uma pequena quantidade e em função de vários fatores, né, socioeducativos, você prevê que ele pode ser internado involuntariamente. Isso é um assunto muito sério que está sendo discutido em sociedade, né? Mas ele já está na lei, né? Ele já está lá no parágrafo 5 da lei, que a internação voluntária deve ser realizada após a formalização da decisão do médico responsável. Primeiro, para ser internado involuntariamente, um usuário de drogas que tiver correndo risco de vida ou de morte, né, como se fala hoje em dia, ele deve ter um laudo médico que o autoriza. Não dá mais para a família ligar lá numa clínica, o cara tá dando trabalho e aí pega uma ambulância lá e leva ele amarrado do jeito que for. Isso aí não pode mais, acabou isso aí. Mas se tiver o laudo de um médico ou um laudo de um juiz pedindo essa internação, ela pode acontecer.
será indicada após uma avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Ou seja, você pode internar involuntariamente desde que você já tenha passado por outros tipos de tratamento. Uma das coisas que os juízes têm indicado para os usuários de drogas que são primários e são detidos dentro da polícia tal, e acabam na mão do juiz, né? Então eles recomendam e eles obrigam a pessoa a participar das reuniões de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos. Olha que bacana. Esse é um jeito bacana que eu acho que deveria ser muito mais difundido. Essas medidas socioeducativas de você obrigar a pessoa a frequentar, isso aí bate um pouco, vai contra um pouco a terceira tradição dessas irmandades, que diz que o único requisito para ser membro dessas irmandades, para querer frequentar essas reuniões, é o desejo de parar de fumar, de usar, de beber, enfim, né? Só que, se o juiz determinou, ele é obrigado a ir. E quando a pessoa é obrigada, acaba não se identificando, então às vezes não dá certo. Tanto que dessas pessoas que são obrigadas a ir, poucas ficam, né? Mas essas poucas que ficam, elas começam a ouvir outros companheiros que falam sobre isso e elas se identificam. E ela fala, porra, na verdade eu acho que eu tenho um problema assim, eu acho que eu gostaria de parar de usar, eu acho que esses companheiros aí em recuperação, eles têm uma vida bacana, nossa, olha só que legal o que o cara falou, olha só que legal que a superação desse companheiro, dessa companheira, essa identificação acaba fazendo com que alguns fiquem. Então eu acho sempre muito válida essas sugestões do juiz, né, que impõe a pessoa a frequentar Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Eu acho muito legal e eu acho que deveria ser mais divulgado, e por isso que o programa Independência divulga tanto aí o programa de 12 passos de narcóticos, de Alcoólicos Anônimos, sabe? Porque é o programa mais eficiente, mais eficaz no tratamento de adicção e no tratamento do alcoolismo. Então, se você achou legal o programa Independência de hoje e que o final na verdade, no fundo, se você for ver, todo esse negócio que a gente falou hoje sobre narcotráfico, sobre tráfico nacional e internacional de drogas, tem a ver com o quê? Tem a ver com o uso de droga, galera. Exatamente. Então, o programa de 12 passos, ele não tem assim, uma forma preventiva, porque as pessoas que vão acabar lá no NA e no AA, eles já estão com problemas com álcool e droga. Não é preventivo, mas a partir do momento que a pessoa reconhece que é impotente perante a doença ou ao álcool, aí ele vai pedir ajuda. Ele percebeu que a vida dele está incontrolável. Eu acho muito legal essa chance que a pessoa tem, mesmo depois de já ter desenvolvido a dependência. E é possível parar de usar drogas, é possível parar de beber através dos 12 passos das Irmandades Anônimas. Maravilha, maravilha. Esse foi o programa Independência sobre narcotráfico do dia de hoje, dia 6 de novembro de 2022. Espero que vocês tenham gostado e um beijo no coração aí de todos. Agora vamos com as temáticas do companheiro Julião e depois, logo após os intervalos. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram,
instagram.com/marcoacemelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Agradecer o convite do grupo para falar de um tema que constrói, assim eu posso definir. É de pedaços que nos tornamos inteiros. Dentro desse tema, o grupo, quando me fala a respeito de que pessoas frequentam as reuniões e os mesmos não conseguem se sentir inteiros, é porque eu, dentro do tempo que eu tenho de tratamento, eu começo a acreditar que os mesmos não estão percebendo que a junção dos pedaços que por vezes os incomoda é aquilo que acaba por construí-los. Eu sou assim. Foi através de uma série de pedaços que eu chego ao programa. Por que pedaços? Porque eu nunca consegui ser inteiro em cada trajetória que assim eu tinha que ter percorrido. Na trajetória escolar, na trajetória profissional, na trajetória como filho, como pai, como amigo. Cada parte da minha história que veio a se tornar um pedaço, a qual não me deixou me sentir inteiro, houve uma situação na mesma que eu não prestei atenção, mas eu vim a prestar atenção depois que eu me encontrava dentro do grupo, fazendo parte das reuniões, escutando os companheiros, os mesmos, através de uma passagem que tem na literatura, no segundo passo do programa de 12 Passos dos Anônimos, retrata uma ideia a qual falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E com essa fala eu pude interpretar que deixou de funcionar para mim na minha trajetória, a qual eu me entendo em pedaços, e não me via que mesmo em pedaços eu fazia parte, foi por causa que eu não dava a devida atenção ao que estava se passando comigo. Então estava a minha pessoa numa situação de ordem escolar e eu não dava a devida atenção. Então essa questão escolar na minha vida se torna somente um pedaço. E depois, em recuperação, essa parte que era um pedaço, algo rompido, que eu nem imaginava que eu iria dar um segmento, eu venho a me tornar inteiro através do programa. Falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando, e quando eu venho a falar ao outro sobre o quanto me fez falta, o quanto eu deixei de aproveitar nas questões escolares, o outro me trouxe a possibilidade e a ideia para que eu voltasse a estudar, voltasse a ler, fizesse cursos, me entendesse como uma pessoa capaz de concluir e me tornar inteiro naquela área. Isso faz toda a diferença. Então, quando os servidores do grupo me chamaram e falaram: Júlio, nós temos algumas pessoas na sala e os mesmos não se sentem inteiros com o programa, não se sentem à vontade com o programa, eles têm ainda consigo algumas reservas, que eu as chamo de restrições para com que o programa tem a oferecer, e na nossa literatura, no primeiro passo da literatura do texto básico, retrata a ideia que qualquer restrições ou reservas que eu venha a ter, eu estarei me privando dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. E somente me livrando de todas as restrições e reservas é que eu vivencio e vislumbro os benefícios do programa. E um dos benefícios é me ter por inteiro, saber quem eu sou, é entender de onde eu vim até onde eu cheguei, para onde que eu posso ir com o programa, se é que eu vou. Então, quando eu me vejo dentro de um processo de fragmentação, pedaços,
e me entendo, mesmo em pedaços, que sou inteiro nesses pedaços e que preciso revisitar esses pedaços, entender os motivos a quais houve por minha parte um processo que fragmentou a minha trajetória. Quando eu me dou a devida atenção para isso, eu abro as portas deste programa, eu adentro o que o programa me oferece, a possibilidade de me libertar desta doença essa que me priva de benefícios, onde o maior de todos os benefícios não é ficar sem o uso de substâncias químicas alteradoras de humor, incluindo o álcool. É não voltar a usar. Esse é o maior de todos os benefícios. Ficar sem usar, não fazer uso de qualquer tipo de substância química, seja esta sólida, líquida ou gasosa, é muito importante? Sim, é de uma importância imensurável, pois não se tem como conseguir se entender todo o processo de fragmentação estando sob os efeitos das substâncias citadas. É impossível. Uma vez fazendo uso de qualquer tipo de substância, eu perco o senso de limite, e é como fala na literatura do Guia para Trabalhar os Passos. A perda do senso de limite é o estado de loucura, que por muito tempo entendeu-se que repetir os mesmos erros esperando um resultado diferente seria o ato da insanidade. E que hoje, através da literatura, se aprofundando dentro da literatura, dentro dessa possibilidade de me ver inteiro numa área da minha vida a qual eu me via em pedaços, que era a questão educacional, eu interpreto que a perda do meu senso de limite é o meu estado de loucura. É uma condição realmente de insanidade. Não vejo que existem limites e que os mesmos limites, a expressão já se fala por si própria, é um limite. Eu preciso ser parado ali. Eu não posso ultrapassar aquele espaço a qual eu estou sendo limitado a deter a minha pessoa para que a mesma não traga para si problemas maiores. Então, quando eu vou me atentando a isso, quando eu vou olhando o que está se passando, quando eu vou percebendo o que está me acontecendo, eu vou abrindo as portas do programa, vou me atentando à possibilidade de me ver inteiro, vou entendendo que os pedaços que me fazem inteiro são os pedaços que eu não dava devida atenção, e que eu preciso dar essa devida atenção a esses pedaços que vão me fazer inteiro, que vão me fazer compreender o que me faltou como filho para ser filho dos meus pais, e o que também me faltou como interpretação de ser pai para conseguir ser pai, colocar regras, limites, interpretar o amor incondicional, fazer a compreensão de quem eu sou no momento que eu me encontro, aonde eu estou. O processo de 12 passos, ele me dá a possibilidade de eu entender o que está se passando com o Júlio, de qual maneira o Júlio pode vir a interpretar os pedaços a quais acabaram por fazê-lo no inteiro, no todo. O que me faltou para me sentir inteiro profissionalmente? Eram questões financeiras que não me deixaram continuar dentro daquela área profissional a qual eu passei, a qual eu fragmentei, rompi a possibilidade de me sentir inteiro, pleno, profissionalmente. O que movimentou para com que eu fragmentasse na minha área profissional e não adentrasse a ela de uma forma mais inteira, me especializando, me transformando, fazendo com que aquela situação se tornasse inteira, intrínseca, de dentro para fora, a ponto de me fazer pleno numa área profissional e não me fizesse a ficar procurando meios e maneiras e caminhos para tentar me realizar profissionalmente. A fragmentação, esses pedaços
a quais eu consigo hoje perceber que eu trago comigo, são os que me fazem inteiro. Quando eu consigo trazer no grupo, trazer para as pessoas que estão no grupo, como que eu me vejo dentro da fragmentação, dentro desses pedaços, e abro a possibilidade para, ao falar ao outro, escutar o que o outro tem a me oferecer, a me direcionar, a me fazer entender o que me falta. Por isso que dentro da literatura do programa de passos, no 4º passo fala sobre as confusões e contradições que fizemos de nós mesmos. Aí está os pedaços, a fragmentação. Eu preciso me atentar que os pedaços que me fazem inteiro, a quais eu acabei por fragmentar essa possibilidade de inteiro me sentir, o programa ele vai fazer com maestria a junção disso. E eu vou ter aí a possibilidade de viver através do programa o que o programa tem a me oferecer, que é a libertação da doença. Que quando eu não me vejo que os pedaços me constroem, eu estou pautado dentro de uma fragmentação que envolve os sintomas da doença. Comparação, justificação, racionalização, desconfiança do outro, que o outro vai pensar pela minha pessoa não ter concluído todos os caminhos que assim eu deveria ter concluído para com que eu me sentisse inteiro no todo. E na realidade, esse programa, ele dentro desses pedaços a quais eu estou agora conseguindo perceber que eu trago comigo, ele me faz inteiro, mesmo não concluindo questões escolar, profissionais, questões de ordem sociais, eu me encontrei inteiro. Eu preciso revisitar esse processo. Eu preciso me atentar a quem eu sou, para com que aquilo que eu estava sendo não seja neste presente que eu me encontro, para que eu não repita essa fragmentação e não deixe com que novos pedaços, os mesmos, venham a fazer parte no hoje, no agora, e eu perca a possibilidade de me ver no inteiro, no todo. Então eu queria agradecer muito o grupo, agradecer aqueles que não se veem no todo, inteiros, pois os mesmos me mostram o que pode vir a funcionar para eles, que se chama-se o programa de 12 passos, e os mesmos não estão inteiros no programa. Parou-se de usar, eu acho super válido, não se está fazendo o uso compulsivo e obsessivo dentro das duas vertentes da doença, acho isso magnífico, mas para com que eu me entenda inteiro, eu preciso dar determinados passos, como fala na literatura. Queria agradecer muito. Obrigado, bons momentos a todos. Valeu. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bom dia, eu queria falar sobre em tempos de doença. Por que esse tema e nesse momento? Porque toda vez que nós passamos por tempos de doença, não é dado a devida atenção que deveria ser dada. Então nós estamos passando em tempos de doença por muito tempo e nunca foi dada a devida atenção à doença da adicção, como agora está sendo dado a devida atenção por causa do coronavírus. Se há muito tempo atrás tivéssemos, de uma certa maneira, ressaltado aos jovens, aos idosos, às pessoas como um todo, as questões que a adicção causa às pessoas, onde envolvem questões de ordem emocional, e elas tivessem levado a fundo, afinco, com
prudência, hoje, na época que nós estamos dentro do coronavírus, a visão seria diferente. Não seria uma visão em parâmetros de pandemia. Então, muito do que está acontecendo hoje são em questões de uma pandemia que, de uma certa maneira, a mídia tem muito a ver com isso. Então, WhatsApp, telejornal, rádio, televisão, todos esses veículos de informação, eles trazem uma ideia, dentro da pandemia, de dor e sofrimento. Só que nós, alcoolistas, nós dependentes químicos, já sofremos desta dor desesperadora muito antes desta pandemia criada por esses veículos de informação, trazendo e ressaltando a questão do coronavírus. Nós temos problemas de ordem emocional, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas para nos mantermos em equilíbrio, e nada disso é visto, ou era visto, ou agora menos ainda vai ser visto devido ao coronavírus. Então, como nos encontramos em tempos de doença, eu preciso, hoje, nesse momento, interpretar que existe o coronavírus? Sim, mas eu sou portador de uma doença que realmente ela mata muito mais do que o coronavírus, porque ela veio matando as possibilidades que eu, de uma certa maneira, vinha criando para mim durante toda essa minha existencialidade, de combater questões como esta que agora se apresenta. Porque o coronavírus é uma situação que trabalha dentro da minha maneira de pensar, atinge a minha maneira de ser e me compromete na minha forma de agir. Então, ele ataca a minha maneira de pensar, pois eu fico todos os dias acreditando que agora eu vou morrer mesmo, que eu não vou ter como escapar, que eu estou ferrado, que a minha vida acabou e que eu não sei o que vai ser dos meus filhos, como eu vou comer, será que eu acordo no dia seguinte? Então, o coronavírus, ele trabalha dentro da minha maneira de pensar e modificou meu jeito de ser, porque eu era uma pessoa mais espontânea, mais comunicativa, e eu não sou mais isso. Eu sou uma pessoa hoje que estou vivendo dentro de uma situação chamada limítrofe. Eu estou dentro de um parâmetro limitado para esse meu ser. E com isso, o meu agir ficou totalmente comprometido. Então, a minha maneira de pensar, de agir e de ser, está, de uma certa maneira, restrita a tal ponto que, se eu não fizer um paralelo desta doença com a doença que eu já sou portador e que eu não dei a devida atenção a ela por tantos anos, e aí eu vim dar a devida atenção a ela após 20 anos que eu me encontrava sóbrio. Quando eu fiz 20 anos sóbrio, é que eu passei a dar a devida atenção à doença da adicção. E aí agora que me encontro com 24 anos, caminhando agora para o meu 25º ano de recuperação, é que eu entendo que neste pequeno percurso de 4 anos, quase 5, que eu me encontro sem o uso do químico e fazendo um trabalho de maior aprofundamento através da literatura dos grupos anônimos, é que eu começo a reconhecer a importância que existe em dar atenção às doenças. Por isso que eu trouxe o tema em tempos de doença. Porque nós estamos em tempos de doença e não estamos dando a devida atenção às doenças da maneira com que ela se apresentou, da maneira com que ela agora se mostra. Então eu venho há mais de 20 anos sóbrio do álcool e da droga, que eu chamo de farelo da minha doença. É o resultado final da minha doença, chamada adicção, que trabalhou dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser. Eu levei anos
para dar uma devida atenção a ela? No meu caso foram 20 anos. Eu primeiro fiquei sem o uso por 20 anos, e aí quando eu faço 20 anos sem o uso é que eu dou a devida atenção, e agora com 24 anos é que eu vejo a gravidade do que é ter a doença da adicção. Então eu faço um comparativo e um paralelo com a doença do coronavírus, que se mostrou presente agora, no momento que eu me encontro na minha existencialidade, e fico imaginando quantos anos à frente vou precisar para entender o que é o coronavírus e como que ele age realmente, e qual é a probabilidade do óbito na minha vida e do óbito na vida das pessoas que em tempos de doença não dão a devida atenção ao que é a doença. Então, como eu fiquei 20 anos somente sem usar o químico dentro do programa dos Anônimos, que eu acho que eu já fiz um grande bem para a sociedade e para mim também, e depois desses 20 anos eu me dispus a me aprofundar dentro do que é a doença, da gravidade do que é a doença, e quando eu faço isso, então eu me aprofundo e reconheço o meu total estado de desespero, e dentro desse meu total estado de desespero, eu reconheço que faltava algo, e aí eu entendo a importância que existia em entender a minha doença para combater ela. E para entender isso, eu precisei dos 12 passos dos Anônimos, aonde eu vim utilizar eles de uma forma mais contínua, mais assídua, somente com 20 anos sem droga. E dentro desses 20 anos eu já frequentava os grupos, eu já ia frequentemente aos grupos, eu já fazia parte das irmandades frequentes, mas eu não dava a devida atenção que deveria ter sido dada. Então quer dizer que em tempos de doença, que é agora o que eu me encontro em relação ao coronavírus, eu passo através da mídia, dos telejornais, do rádio, televisão, WhatsApp, internet, eu passo a querer dar uma atenção redobrada por causa que esta doença, o coronavírus, como a minha adicção, atacou a minha maneira de pensar. E aí me comprometeu no meu jeito de ser e me modificou a minha maneira do meu agir. Então, se eu fizer um paralelo entre a doença da adicção e o coronavírus, as duas matam de uma forma muito dolorosa, porque a minha adicção me mata me humilhando, me escorraçando, me transformando num mendigo, num pedinte, me mata me anulando da possibilidade de eu ter pessoas, lugares e coisas à minha volta, me mata me restringindo de ser uma pessoa melhor. Já o coronavírus, ele já me compromete dentro de uma questão fisiológica e me mata dentro dessa questão fisiológica, me colocando num leito hospitalar, tendo que ter a necessidade de um aparelho respiratório, e se eu não tenho condições para isso, obviamente eu vou sofrer dos horrores desta doença, da mesma forma que eu sofro ao morrer dos horrores da doença da adicção, se eu não entendo que o que está me matando naquele momento, aquela doença, pois em tempos de doença, eu olhava o problema da minha adicção com a ideia que o meu problema era o uso de álcool e de drogas. E hoje eu entendo que o meu problema nunca foi meu uso de álcool e de drogas. O uso de álcool e de drogas foi a forma que eu encontrei para tentar anular o que me acontecia. Então hoje eu entendo que a forma que eu encontrei através do uso de álcool e de droga tem um nome bem específico, chama mitigação. E é de uma forma vertical. É vertical, mitigação. E quando eu entendo isso e vou procurar saber o que quer dizer mitigação, eu entendo que no dicionário fala sobre alívio, sobre um benefício, sobre me restringir de algumas coisas. A mitigação é isso. Já a supressão, que é o que eu preciso na doença da adicção, e tenho que fazer isso também na doença do coronavírus,
A supressão é quando eu suprimo o problema da adicção através do programa de passos e me entrego de uma forma contínua ao trabalho de passos, que é o que eu vim fazendo agora nesses últimos 4 anos, após os 20 anos que eu fiquei solto no programa. E dentro dessa supressão, eu passei a usar o programa de forma intensa, total e íntegra. E passei a obter resultados que eu nunca tive dentro dos 20 anos que eu fiquei solto no programa, tentando me recuperar de uma forma, encontrando alívio da doença, da adicção. E agora, se eu começar a fazer o processo de mitigação na doença do coronavírus, eu estou em busca de um alívio dessa dor e sofrimento que está se apresentando na minha parte psíquica. E isso se mostra dentro da minha insuficiência psíquica. E reconhecer que não basta só passar álcool gel na mão, não basta só manter os braços lavados, não basta manter todos os espaços e locais a quais eu vou estar presente e limpos. Eu preciso suprimir ao Júlio a não ficar buscando ter contato externo para não trazer para o seu interno o que vai me comprometer e vai me levar ao óbito. Da mesma forma que, por não entender que eu já me encontrava em tempos de doença no meu passado, que eram tempos de doença emocional, eu encontrei no uso de álcool e droga uma forma de mitigação, de alívio, e que me ajudou muito, porque eu fiquei por inúmeros anos fazendo uso de álcool e de droga, continuadas vezes, compulsivo, obsessivo. E aí eu entendo depois, já sóbrio dentro do programa dos Anônimos, que o aspecto egocêntrico desta doença chamada adicção é a obsessão e a compulsão. Esse é o aspecto egocêntrico desta doença. Que dentro da minha egocentricidade, quando as coisas se apresentavam bem ruins e a minha maneira de pensar estava bem difícil de interpretar o que estava se passando, eu ia logo para o uso do álcool e da droga e buscava um alívio momentâneo. Isso era mitigação. E hoje, no coronavírus, eu tenho feito isso. A minha mente, quando não consegue trabalhar no sentido do que está se apresentando, eu busco de uma forma, através da mitigação, um alívio imediato. Lambuzo o corpo de álcool, lambuzo o corpo com cândida, passo sabão de coco no corpo, lavo tudo ao meu redor. E com isso eu vou transformando o que não era em algo que em tempos de doença está se mostrando presente, que é um comportamento de um transtorno obsessivo compulsivo, o toque. Eu estou me transformando num portador da doença do toque, em relação a lavar, limpar, organizar. E em tempos de doença eu preciso olhar isso. Senão, por quanto tempo eu não vou sofrer até tomar contato com o que foi decisório para que eu entendesse a doença da minha adicção? Pois eu levei 20 anos para tomar esse contato com o programa. Eu fiquei dentro dos grupos anônimos que traz o programa por 20 anos direto. Me mantive sóbrio durante 20 anos direto, mas não fazia o uso dos 12 passos dentro desses 20 anos. Então, o que eu usava? O aspecto egocêntrico da doença, a obsessão e a compulsão. Eu até me tornei obsessivo e compulsivo pelo grupo anônimo. Passei a viver mais pelo grupo do que por mim mesmo, e com isso me limitei em muito. E agora, dentro deste tempo que se apresenta do coronavírus, se eu der margem para esse aspecto da minha doença, que trabalha na minha maneira de pensar, a minha obsessão e compulsão, se eu der espaço à mídia, à televisão, aos telejornais, à internet, eu vou me adoecer de tal forma na minha maneira de pensar que eu não vou compreender como que eu estou agindo e no que o meu ser está se transformando. Então eu queria agradecer muito este dia por estar podendo falar para vocês sobre esse tema em tempos de doença, que eu acredito ser uma oportunidade para que possamos fazer uma reflexão sobre da onde eu vim,
aonde eu cheguei, o que eu encontro aonde eu cheguei, e agora eu penso para onde eu vou. Será que eu vou realmente? Então, esse momento fica nesse vazio. Será que eu vou realmente? Queria agradecer a oportunidade de estar falando no grupo, trazendo a minha experiência sobre em tempos de doença. Obrigado, bons momentos. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Nós vamos falar de enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento da doença. Para que eu possa ter ganho nesse enfrentamento, eu tenho que entender o que é a minha doença. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de substâncias químicas, incluindo álcool. E eu não faço uso, pois primeiro eu trabalhei o corte da doença, que é a questão do álcool e a droga. Então, a doença, como ela nasceu comigo, e ela veio dentro da minha existencialidade, da minha trajetória, se fundamentando através de quem eu sou, num determinado ponto houve um corte. É como se fosse uma bifurcação numa estrada. Houve um corte. Nesse corte houve a inclusão do álcool e a droga. E aí, mais à frente, pois eu passo a viver nessa bifurcação da estrada, eu passo a viver nesse corte, mais à frente eu tenho comprometimentos nessa bifurcação, nesse corte. E aí, esses comprometimentos que eu tenho, eu acabo indo fazer um enfrentamento disso quando eu chego no programa de Narcóticos Anônimos. Porque aí eu chego no programa e me encanto pelo programa e acredito que por deter o uso de álcool e droga eu estou a enfrentar a minha doença, mas não é. Eu estou enfrentando só o resultado final da minha doença, que é o corte, que foi a bifurcação da trajetória da minha vida. Pois eu nasci com a doença. Eu não sou a doença. Eu tenho ela. E eu preciso fazer o enfrentamento disso que eu tenho. Se eu não fizer o enfrentamento disso que eu tenho, eu nunca vou entender que na trajetória da minha história de vida, eu encontro nessa estrada uma bifurcação, um corte. E aí eu passo a viver nessa bifurcação, nesse corte. E aí esse corte me compromete em várias áreas da minha vida. E aí, obviamente, eu sou resgatado através do programa de Narcóticos Anônimos, o programa de 12 Passos, através de pessoas que, de certa forma, trouxeram à minha pessoa a ideia que agora eu não ia mais fazer uso de álcool e droga e minha vida iria se melhorar em muito. E eu não discordo, eu até acho que foi bem plausível o que os mesmos me trouxeram, mas eu não acredito mais hoje na vericidade disso. Por quê? Porque uma vez que eu trabalhei o corte, quer dizer, tirei o álcool e droga da minha vida, a minha trajetória, a minha existencialidade, eu não olhei. E como eu não olhei, muito do que me levou a chegar nesse corte, a chegar nessa bifurcação, que é o que fala na literatura, as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa. E as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa é o que me levaram a ter o primeiro contato com a substância. E aí é que eu chego no programa. Eu chego no programa porque eu tive um contato com a substância. Então eu tenho que fazer o enfrentamento do que primeiro me trouxe ao programa, que não foi o químico, foi essa minha existencialidade, foi o meu total egocentrismo, a minha exacerbação, minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. E aí, com 25 anos limpo, eu entendo que eu sou portador de uma doença que trabalha num tríade, ela não trabalha sozinha. Então, às vezes, eu não penso, eu acabo agindo, depois eu sinto e depois eu penso. E às vezes, eu sinto primeiro, e aí eu ajo em segundo passo e penso. E depois, outras vezes, eu penso primeiro, aí eu sinto e aí eu ajo. Existe toda uma confusão dentro dessa minha existencialidade.
pois eu deveria primeiro vir a pensar nas situações. E aí, obviamente, eu tenho condição de fazer o quê? O enfrentamento daquela situação. E aí, na sequência, eu venho a sentir aquilo que eu tenho que enfrentar. E uma vez que eu sinta, então eu posso ali, dentro de um parâmetro, perceber se eu tenho capacidade para agir naquela situação. Então o certo é pensar, sentir e agir. Mas eu sou o cara que faço ao contrário. E com 25 anos limpo, eu já entendo que se eu não fizer o enfrentamento daquilo a qual eu conheço hoje, que tem nome, chama-se adicção, que para mim hoje está muito esclarecido na minha vida o que é ser adicto. É ser uma pessoa que sobrevive de escolhas, de prazeres. Então a minha adicção é a minha escolha de vida? Sim, a adicção do Júlio é a escolha de vida dele. E aí o uso de drogas se tornou o que para você, Júlio? A minha escolha de vida. Porque eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga. Eu uso álcool e drogas por ser adicto. E durante muitos anos eu acreditei que eu era adicto porque eu tinha usado álcool e droga. E aí quando eu trabalhei o corte, eu trabalhei essa bifurcação, eu tirei o uso de álcool e droga, é que eu olhei a minha trajetória. Quando eu olhei a minha trajetória, eu fiquei em desespero, fiquei em pânico, fiquei apavorado, perdi o chão. Porque aí eu consegui olhar que na minha trajetória não teria como de eu escapar do uso do álcool e droga. Por isso que na literatura, logo no início, no prefácio, diz: não importa o que ou quanto você usou, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. Porque uma vez limpo, uma vez sem o efeito da substância psicoativa, incluindo álcool, na minha maneira de pensar, eu tenho chance de entender o que é que me leva a acreditar que se eu fizer uso de uma substância alteradora de humor, alterador da minha parte psíquica, eu vou me sentir melhor. O que é que me faz acreditar nisso? Então, quando eu dou vazão para que o tratamento tenha me oferecer, que não é parar de usar droga, é não voltar a usar. Quando eu dou vazão para isso, eu reconheço que eu fiquei por longos 20 anos dentro do corte, somente trabalhando a questão do uso de álcool e droga. Trabalhando como? Através de uma transferência, gente. Eu transferi para o carro, para a moto, para a namorada, para o filho, para o chinelo havaiana, para o relógio, para o boné, para o chaveiro. Eu transferi para tudo isso. E aí, quando eu entendo que tudo isso aí é um farelo, isso daí tudo, com o próprio tempo, vai acabar. E aí o que sobra? Sobra o que eu sinto, é que eu entendo que o programa tem que ser trabalhado na minha vida de dentro para fora. Porque o que me faz usar droga, que é uma situação externa à minha pessoa, é o que está dentro de mim. Não é o companheiro que está fora de mim que me faz eu me drogar. É o que está dentro de mim que me leva até o cara que está a usar droga e eu faço uso. Então eu preciso entender o que eu sinto dentro. E é isso que eu tenho que fazer o enfrentamento. Então falar de enfrentamento é falar de algo intrínseco. É falar do que é a doença na vida do Júlio. É deixar claro para aqueles que me escutam que o Júlio, ele tem a doença, ele não é a doença. E como eu tenho a doença, eu tenho que saber qual enfrentamento eu vou ter que fazer. E por muitas vezes, o enfrentamento que eu quis fazer foi de força. E esse programa não é um programa para trabalhar na força. Ele é um programa que ele é para trabalhar na boa vontade. É um processo de mudança, é um processo de autoconhecimento, é um processo onde eu crio para com o programa um padrão de identificação. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Não sou eu, é o outro que me mostra o que está funcionando. E aí eu me identifico com o outro dentro do que ele está falando, e aí eu posso vir a usar ou não. E uma vez que eu venha a usar o que está funcionando para o outro, eu posso dar a chance, a sorte, o nome que quiser se dar, que aquilo que está dando certo para o outro pode vir dar certo para mim. Por isso que é um programa que me cobra ao estar no programa no todo. Eu não posso estar só no corte,
Porque se eu fico só focado no corte, na questão do álcool e da droga, eu não entendo o que me leva ao uso de álcool e de droga. E eu tenho que entender que não é uma questão de não entender a impotência, a perda de controle, a vida ingovernável. É uma questão de não entender que eu tenho um grau de debilidade, um grau de fraqueza psíquica. Sou um demente, sem mente, doente, que sofre de uma mente que de forma psíquica vem extremamente comprometida. Por causa que quando eu entendo que a adicção é minha escolha de vida e que o que me controla é de dentro para fora, eu entendo que as minhas emoções, elas determinam as minhas ações. Mas para mim entender isso, eu levei 20 anos. Foi muito tempo. E aí eu acabo não dando vazão para o que o programa tem a me oferecer, que é somente a libertação da doença, um segredo que tanto me escapou. Porque como eu fiquei focado no corte, no álcool e na droga, eu fiquei a acreditar que o meu problema era álcool e droga, que uma vez tirando o álcool e a droga, por isso que eu fiz o corte, eu iria ter uma vida maravilhosa. E que o longo período que eu já me encontrava sem o uso de álcool e droga, eu já me encontrava em sucesso total. E na verdade, eu não me encontrava em sucesso total. Eu me encontrava sem o uso da substância química, que por sua vez, podia ser o uso de pratos de comida, o uso de tomar café e refrigerante em excesso, o uso de passar pomada no pé em excesso. E que tudo em excesso faz mal. E aí usando cocaína, crack, maconha e pinga de uma forma compulsiva e obsessiva, eu vinha ter problemas maiores. Esse entendimento é muito importante. Porque é isso que aquele que não entende o corte não consegue fazer o enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento em relação à doença. Eu não preciso mais hoje, com 25 anos, enfrentar a questão do uso de álcool e drogas, porque o uso de álcool e droga não está mais inserido na minha vida há 25 anos. E eu tenho amigos que o uso já não está mais inserido há 1 ano, 6 meses, 90 dias, 3 dias, 5 dias, 12, 15, 20, 30 anos. E eles mesmos, hoje, às vezes, quando me encontram, eles falam assim: Júlio, você busca se aprofundar. Eu falei, mas é lógico, não tem mais cocaína, não tem mais crack, não tem mais picada, não tem mais pinga. Só tem a doença. E se eu não me aprofundar a entender que eu trabalhei por 20 anos só o corte, que foi tirado da minha vida o álcool e a droga, e que quando eu sou resgatado pelo programa, e o programa me coloca de novo na minha trajetória, porque entendam que eu nasci com a doença, e num determinado ponto da minha vida, como uma bifurcação na estrada, eu pego essa bifurcação. Esse é o corte. O que eu peguei? O álcool e a droga. E aí o programa, de certa maneira, através dos benefícios que esse programa me dá, que envolve isso que eu falo, que eu chamo de farelo: carro, moto, barco, lancha, jet ski, namorada, dentadura, chinelo, relógio. Através desses benefícios, eu entendi que eu estava tendo uma vida maravilhosa. E na verdade, eu estava tendo uma vida que seria uma vida normal daquele que não usa álcool e droga, porque não gasta dinheiro no crack, não gasta na cocaína, não gasta na pinga, sobra dinheiro para colocar o dente, sobra dinheiro para pôr o tênis, sobra dinheiro para dar entrada num carro, sobra dinheiro para estudar, comprar um óculos, tomar um picolé. Quando eu entendi isso, eu fiquei em desespero, porque eu falei, cara, eu estou há 20 anos no programa, hoje eu tenho 25, e somente agora, por 5 anos, é que eu estou tratando a doença do Júlio. E tratar a doença do Júlio está me obrigando a olhar o Julinho, um garoto que traz na sua trajetória, nessa estrada que eu falei, que no percurso eu encontrei a bifurcação e aí eu vou para o corte. Tratar esse cara está sendo um problema, porque ele envelheceu, ele cresceu fisicamente, não volta mais o tempo, então não dá para voltar lá na escola, na faculdade, não dá para voltar lá quando eu tomei ações que me comprometeram e não tomar essas ações, que foram ações que me trouxeram problemas de forma jurídica, de forma financeira, de forma moral. Não dá mais para voltar lá. Agora eu tenho que lidar com isso no meu cotidiano. E lidar com isso no meu cotidiano, os passos vão fazer essa função, porque os passos vão me mostrando e vão me evidenciando que eu fiquei por 20 anos somente a tratar o corte da doença, o uso de álcool e de droga. E agora
eu estou tendo que lidar com o que na minha trajetória eu não fiz. Então faltou ser mais filho, faltou ser mais amigo, faltou ser mais companheiro, faltou uma série de coisas. E o uso de álcool e de droga sempre foi muito contínuo, muito intenso na minha história, porque essa doença tem duas vertentes, compulsão e obsessão. E aí quando eu caio em si do que é fazer o enfrentamento, eu fico muito preocupado se eu vou ter tempo para isso. Se o tempo já está muito escasso e eu não vou conseguir. Porque eu envelheci. Mas quanto tempo eu tenho de vida ainda, dentro desse envelhecimento físico que eu trago para mim? Então eu preciso deixar bem claro para mim, para Deus e para outro ser humano, que fazer o enfrentamento da doença é muito maior do que não estar usando o álcool e a droga. É entender o que é a minha doença, o que é essa escolha de vida, o que é essa coisa que me controla, me domina e determina quem eu vou ser no amanhã. Bacana é que Santo Agostinho me ensina que nós só temos o hoje, porque o futuro não existe, e que no hoje eu sou o futuro do meu passado. E no meu passado, infelizmente, eu só cuidei do corte, só cuidei do álcool e da droga. E agora no meu presente e no hoje, se eu não me modificar, eu vou continuar sendo o futuro daquele cara que acredita que porque não está usando álcool e droga, está tendo uma vida maravilhosa. E não vou entender que estou sem solucionar inúmeros problemas do cotidiano que se apresentam e que eu não tenho habilidade para isso e que eu preciso do outro. E o outro, na minha história, chama-se 12 Passos. Para mim, chama-se o Programa de Narcóticos Anônimos. Por isso eu não posso sair flutuando porta fora, como numa nuvem de fervor, a acreditar que porque eu não estou usando álcool e droga, eu já estou em recuperação plena, com sucesso. Obrigado. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!